E aí, gente, sejam bem-vindos à nossa aula de angelologia. A gente está aí fazendo nesse método por vídeo, né, para facilitar e de alguma forma esse conteúdo chegar e as aulas não precisarem parar, né? Só que aí tem uma galera nova que está chegando, né, porque esse curso, essas próximas aulas que vão ser em vídeo, elas vão estar disponíveis, né, no YouTube, vão estar disponíveis para outras pessoas. E a gente também quer dar as boas-vindas para vocês, que vocês possam curtir esse conteúdo e, de repente, a partir disso, desejarem participar do curso Antioquia, né? Então, escutem com carinho, pensem com carinho e vai ser muito legal se depois disso vocês criarem aí um desejo de participar junto e se inscreverem no curso de Bacharel Livre da Antioquia. A gente está no módulo de angelologia e na aula passada eu fiquei devendo o último conteúdo do capítulo sobre principados, potestades, domínios, porque esse assunto, por mais que no livro está bem condensado, para ter um real entendimento é necessário um contexto bem maior. E aí eu deixei devendo para a próxima aula, que seria, né, hoje presencialmente, mas a gente vai fazer por vídeo, porque ela, né, a gente precisa aí cavar um pouquinho mais nas escrituras e entender qual é a mentalidade bíblica sobre esses termos, né? A gente precisa entender que os termos que são usados na Bíblia não são meramente poéticos, não são simplesmente para ficar bonitinho no texto. Cada palavra que a gente encontra na Bíblia tem um sentido, tem um propósito do porquê aquela palavra foi usada. A pessoa que está escrevendo aquilo, o autor inspirado por Deus, a escrever essas palavras, ele tem um contexto na mente dele. Ele tem um contexto histórico, ele tem um contexto religioso, ele tem um contexto cultural, e um contexto de entendimento para ele estar usando aquelas palavras. E às vezes a gente simplifica a coisa, né? Porque passados milhares de anos, desde que foi escrito alguns textos na Bíblia, a gente carrega com a gente também contextos, né? Contextos religiosos, contextos de tradição, contextos de cultura, do que foi passado, né? Influências de culturas. E a gente precisa se desapegar um pouco disso para abraçar todos esses contextos da Bíblia, do período bíblico, do período em que essas pessoas escreveram. Então, eu te peço, né, principalmente para a galera que está vindo aí pela primeira vez, que não estava nas nossas outras aulas, te desapega um pouco, né, daquilo que tu já ouviu e pondera, né, se aquilo que eu vou falar faz algum sentido para você, faz algum sentido para aquilo que você entende pela Bíblia, né, pelos seus estudos, mas eu queria que você tivesse a sua mente aberta, o seu coração aberto, porque o meu propósito aqui, né, o meu intento aqui é a gente tentar entrar na mente de quem escreveu, respeitando o contexto da época, para a gente poder trazer para cá e poder entender o que essas pessoas entendem por esses seres espirituais, certo? Vamos começar por um termo que a gente usa muito, que a gente conhece muito atualmente, principalmente pelo fato de que, a partir de Jesus, algumas coisas mudaram, né? Alguns termos que eram aplicados de diferentes formas, agora está sendo aplicado para a gente de uma forma também única. Então, assim, Deus nos deu uma nova identidade, certo? Em Jesus, Deus nos deu uma nova identidade de filhos de Deus, identidade de santos, né? Assim que no Novo Testamento nós aprendemos que nós carregamos agora esse status, esse título diante de Deus, de filhos de Deus, ou muitas vezes de santos, né? Os apóstolos usavam muito nas suas cartas, se dirigindo à igreja, aos irmãos da igreja, chamando eles de santos. Só que o que acontece é que a gente, entendendo esses termos a partir de Jesus, a gente muitas vezes tenta aplicar eles
por toda a Bíblia, né? Como se desde o início, né, o conceito que existia era de que filhos de Deus e santos são cristãos, são salvos, né? Só que cristãos só passaram a existir a partir de Jesus. Pessoas salvas em Jesus só passaram a existir depois de Jesus, né? Ainda que havia salvação na fé no Messias, pela fé, mesmo que sem ver, né? O Abraão, o pai da fé, e muitos outros, os heróis da fé, que foram salvos porque acreditavam e criam no Messias futuro, mesmo que eles não viam, mesmo que eles ainda não tinham visto com seus próprios olhos, eles acreditavam na promessa de Deus, no Filho de Deus que viria, né? No Messias, no ungido de Deus. Agora, tem que entender o que eles entendiam por santos e por filhos de Deus. Antes de nós sermos chamados assim, por esses títulos, outros seres carregavam esse título. Filhos de Deus, santos do Altíssimo, estrelas, né, que fala sobre regiões celestiais, fala de domínio. Esses seres que antes carregavam esses títulos não éramos nós, mas eram seres angelicais ou seres espirituais, né, que compunham esse cenário do céu, o que a gente chama de conselho divino, certo? Lá em Salmo 82, no Salmo 89, a gente tem bem explícito esses termos se referindo a esses seres angelicais. Então, em Salmo 82, a gente tem aqui: Deus toma o seu lugar na congregação divina. No meio dos deuses, ele julga, né? Esse outro termo também, deuses, né? Mas a gente vai falar um pouquinho depois. Salmo 89, a partir do verso 5: Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Ó, a Assembleia dos Santos não é a Assembleia de Deus aqui, a nossa congregação. A Assembleia dos Santos é no céu, né? O versículo seguinte está dando esse contexto. Quem no céu é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos, é temível sobre todos os que o rodeiam. Então a Assembleia dos Santos, aqui no versículo 7, está dizendo que são esses seres que rodeiam o Senhor nos céus. É esse staff, esse time, né? Esse time no céu que governa junto com Deus. Esse time de seres angelicais, de seres espirituais, né? De Elohim, né? Que é o termo do porquê é o termo deuses, né? Que está sendo usado no Salmo 82 aqui. No meio dos deuses ele julga. No Salmo 82 eles são chamados de deuses, e no hebraico é Elohim. E Elohim é um termo usado para indicar qualquer ser espiritual. Deus é um ser espiritual. Então, Deus é um Elohim. Anjos são seres espirituais. Então, os anjos compõem essa categoria de Elohim. Elohim, o im, o sufixo im no hebraico, é para designar plural. Então, são seres espirituais. Então, anjos são seres espirituais, eles são Elohim. Demônios são seres espirituais, eles também são, em determinados momentos na Escritura, denominados Elohim. Principados, né, que são esses deuses que compõem o conselho no céu, são Elohim. E até mesmo na Bíblia a gente encontra o espírito humano, depois de morto, sendo designado por esse termo Elohim, porque depois que nós morremos, nós nos tornamos, a gente se desapega, né, daquilo que é material e físico, e a gente se torna um ser puramente espiritual. Então, seres humanos depois de mortos também são designados em algum momento na Bíblia como Elohim. Deus é um Elohim, ele é um ser espiritual, mas nenhum Elohim é igual a Deus. Só ele é único e sobre todo. Só ele é o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, unicamente onisciente, onipresente, onipotente. Ele é a própria luz, ele é o próprio amor, mas ele governa nas regiões espirituais, celestiais, e por isso ele é denominado como Elohim dentro dessa categoria de vários Elohim, mas nenhum Elohim é igual a ele. Ele é único, ele está acima de todos, ele é um ser único, diferente de todos, ele é santo, 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 que significa
outro, né? É alguém além, é alguém outro, acima de qualquer outro ser espiritual. Mas ele compõe essa categoria também de seres espirituais, porque ele é um ser espiritual. E o Shema de Deuteronômio 6:4, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único Elohim. Ele é o único, ele se diferencia de todos os outros, porque só ele tem atributos específicos e só ele é poderoso sobre todos, né? Agora, como que esses seres espirituais são chamados de filhos? Né? Em alguns momentos a gente vai ver que, pela Bíblia, esses seres espirituais são chamados de filhos. Lá em Gênesis 6, lá em Jó 15, em outras passagens também, a gente vê que esses anjos, esses seres espirituais, esses seres angelicais, são chamados de filhos de Deus. Mas como assim? Como é que fica isso? Como é que fica o fato de Jesus ser o único Filho de Deus? Né? E Jesus não é o único Filho? A resposta é simples. Jesus ele é o único Filho porque só Jesus é Deus. Né? Só ele compõe a realidade da Trindade. Em João 3,16, onde a gente lê que é o único Filho, né? Jesus mesmo está falando nessa passagem, não é num sentido quantitativo, de que só existia um Filho, mas num sentido qualitativo. Afinal, nós somos também filhos de Deus. Então, Jesus, se fosse no sentido quantitativo, não faria sentido, porque hoje nós também somos filhos de Deus e Jesus permanece sendo o único Filho de Deus. Mas esse único é num sentido qualitativo, de categoria. Ele é único porque só há um como ele. Só há um que é o Filho de Deus que está no Deus Pai. Né? Da mesma forma como o Shema, né, o Ouve Israel, de Deuteronômio 6:4, diz que Deus é o único Elohim, porque ele é diferente de todos. Jesus, em João 3,16, estabelece que Jesus é o único Filho de Deus, porque ele é único, porque só ele é Deus, só ele também é o próprio Deus. Por isso o esforço do autor de Hebreus, lá no início, né, no início de Hebreus, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele está se esforçando para mostrar como o único Filho de Deus está acima de todos os anjos. Como Jesus é o unigênito de Deus acima de todos os anjos. Por quê? Porque ele sabia que na concepção hebraica, judaica, todos esses anjos, esses seres espirituais no céu, são considerados filhos de Deus. Então dizer que Jesus é filho de Deus seria talvez, na concepção de alguns, dizer que Jesus está páreo, né, com aqueles outros seres espirituais que também são chamados filhos de Deus. Mas o autor de Hebreus está se esforçando então para mostrar que Jesus não é um mero filho de Deus, mas ele é o único, ele é diferente de todos, porque ele é o próprio Deus. E esses filhos de Deus, os filhos de Deus, esses seres angelicais, né, eles estão desde antes da criação dos homens. Eles não são eternos, né, em algum momento eles foram criados, mas eles vieram antes de nós. Lá em Jó 38, a partir do versículo 4 e pulando para o versículo 7, diz assim: onde estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Então ele está falando sobre esse momento da criação da terra, né? Onde que Jó estava nesse momento? Né? Jó não estava. E no versículo 7 ele diz: quando as estrelas da manhã juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Então as estrelas da manhã fala desses seres espirituais que estão no céu. É uma forma de comparar algo que está distante de nós. Quando a gente olha para o céu e vê aquele céu estrelado e a gente entende que isso é uma realidade diferente da Terra, na concepção hebraica também se tinha esse entendimento de que, assim como as estrelas, né, são diferentes, é uma outra realidade diferente da Terra, os anjos também fazem parte de uma realidade espiritual diferente da Terra. Então eles são comparados com estrelas. E estrela também fala de domínio. Né? O Messias, um dos títulos do Messias é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã, e é interessante que lá em Apocalipse ele vai dizer que para os vencedores ele vai também dar essa estrela.
ele vai dar essa estrela da manhã aos vencedores. Significa que ele vai dar um status de domínio, de governo, de autoridade, assim como os anjos têm um status limitado de domínio e de autoridade. Jesus, ele é a estrela da manhã, ele é o único Filho de Deus, acima de todos esses anjos, acima de todos, e ele exerce domínio sobre toda a terra, e ele vai dar esse domínio aos homens, aos santos dele, aos vencedores. E agora esses santos não mais falando de anjos, mas os santos falando de nós, os filhos de Deus, na concepção hebraica, até a primeira vinda de Jesus, não era outra senão esses seres angelicais. Tá? Anjos. Quando a gente fala de anjos, pensa assim, que nem tem o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, certo? Tem o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de anjos, ou quando em alguns momentos a gente vai ver na Bíblia o termo anjo, está falando dessa categoria de seres espirituais, num geral, sabe? Assim como o estado de São Paulo. Carrega várias cidades ali dentro, mas é uma categoria geral. Anjos num sentido de seres espirituais. Mas em algum momento, esses anjos é designado com uma função específica de mensageiros, porque anjo significa mensageiro. Então, em alguns momentos, anjos, seres angelicais, vão ser toda essa gama de seres espirituais. Em alguns momentos, anjos está se referindo somente a essa casta de seres mais serviçais, mais de mandar uma mensagem, né? Então a gente precisa estar atento, e principalmente essa simplificação acontece no Novo Testamento. No Novo Testamento acontece bastante, quando fala de anjos, está falando de uma forma mais abrangente, não necessariamente esse tipo de anjo mensageiro, esse anjo, né, que envia mensagens da parte de Deus. E demônios também, né? Quando fala em demônios, e aí tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, existe essa mesma conotação que eu fiz de estado e cidade. Demônios como toda essa casta de seres espirituais do mal, e demônios como uma casta mais serviçal também, né? O baixo ali, a parte mais baixa das castas, os demônios, aqueles que possuem, né? Aqueles que a gente expulsa, aqueles que Jesus expulsava, mas nem todos os demônios, nem todos os seres espirituais do mal são esses demônios, né? Esses demônios que eu costumo dizer que a parte mais ralé dos demônios, que é esses que a gente expulsa, que Jesus expulsava. Existem uns caras do mal aí um pouquinho mais elevados em hierarquia, certo? Esses seres espirituais do governo, do conselho divino, né, esses seres que ficavam no céu, nesse conselho de Deus, governavam junto com Deus nas regiões espirituais, porque é da natureza de Deus compartilhar o seu governo. Deus não é alguém centralizador, ele não é um megalomaníaco que só quer as coisas para ele. Ele ama compartilhar a sua autoridade de governo, né? E ele quer que as pessoas tenham prazer nisso, em fazer parte do seu time de governo, do seu time de autoridade, né? E é claro que respeitando a autoridade dele, mas ele ama compartilhar a sua autoridade e o seu governo. Quando Deus diz ao homem, governe sobre a terra, é importante a gente você prestar atenção nessa parte, quando Deus diz ao homem, governe sobre a terra, lá em Gênesis, ele não está dizendo somente governe sobre esse planeta chamado Terra, até porque nem existia esse conceito, né, de planeta Terra. Né? Quando ele fala governe sobre a terra, o entendimento da época disso é governe sobre toda a região abaixo do céu. Governe sobre tudo aquilo que é terreno, sobre tudo aquilo que os teus olhos veem, né? Tudo que é físico, tudo que é material. Governe sobre a região terrena. É isso que Deus está falando ao homem lá em Gênesis. Governe sobre o mundo físico. No céu, eu governo com o meu conselho divino e compartilho autoridade com eles. E na terra, eu governo com seres humanos e compartilho autoridade com eles. Esse era o plano de Deus original. Deus com seres angelicais no céu, governando as regiões celestiais, né? E esses seres espirituais representando a autoridade de Deus, e na região terrena, os homens, sendo a imagem e semelhança de Deus, representando esse Deus na terra, onde eles governam em nome
de Deus, e Deus governa sobre todos. Esse era o plano original de Deus. O homem governando na terra, os seres angelicais governando no céu, e todos eles numa relação harmônica, né? Essas duas realidades numa relação harmônica. Esse era, e esse ainda é, o plano de Deus, mas esse era o que a gente conseguia ainda ver lá em Gênesis 2, a gente ainda consegue ver isso em andamento, isso acontecendo de fato. Assim como nós, esse conselho divino dos exércitos do céu tem um caráter antes da queda e depois da queda, né? Nós também temos um status, uma posição, uma relação com Deus antes da queda e depois da queda, e esses seres espirituais também têm uma diferença na relação que eles têm com Deus antes da queda e depois. Antes da queda, era desejo de Deus que esse conselho fosse composto por seres justos, seres espirituais, angelicais justos, que livremente aceitassem a sua autoridade e, inclusive, com os seres humanos podendo corresponder da parte da terra, representando a sua realidade de domínio dentro desse conselho, formando a família de Deus. Filhos, como eu falei, filhos que representam Deus na região celestial e filhos que representam a Deus na região terrena. Essa era a dinâmica antes da queda. Após a queda, após a rebelião, esses seres espirituais continuam fazendo parte da região espiritual. Os seres espirituais, após a rebelião, eles não são jogados para fora de uma região espiritual. Eles continuam ainda na região espiritual. Por mais que eles não tenham a mesma moral diante de Deus, eles ainda compõem e fazem parte dessa realidade espiritual. Deus ainda governa sobre eles, né? Eles não fazem parte de uma anarquia e fazem o que bem querem, né? Eles não estão à la vontade aí, como se diz, né? Deus ainda governa sobre todos. Deus ainda é soberano sobre todos os seres que existem. E Deus governa sobre todos, e da mesma forma que na região terrena e física Deus usa seres humanos maus e injustos para estabelecer os planos dele, né? A gente vê isso principalmente acontecendo ali no Antigo Testamento, Deus usando reis de outras nações para castigar o povo de Israel, levar eles ao exílio, para que isso produza arrependimento no povo de Israel. E é o próprio Deus quem está dizendo que é Ele quem está usando esses reis como vara de castigo contra Israel. E Deus usa pessoas más e injustas para estabelecer os seus planos. Da mesma forma que isso acontece na região terrena, isso acontece também na região espiritual, nas regiões celestiais. Ele também pode usar seres espirituais para estabelecer os seus desígnios e os seus planos e convocar todos diante dele para estabelecer aquilo que ele bem quer e que ele bem deseja. Então, quando eu falo que quando esses seres se rebelaram, eles não foram expulsos da região espiritual, é isso, porque Deus ainda pode convocar eles a qualquer momento para que eles obedeçam os seus comandos, né? Eles ainda fazem parte da região espiritual, ainda que não mais com a mesma moral diante de Deus. A gente vê isso lá em 1 Reis 22, a partir do versículo 19, Deus já estabeleceu que o rei Acabe acabou o tempo do reinado de Acabe e ele agora precisa estabelecer como que esse fim vai suceder. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro dizia de outro. Então é um conselho. Tem várias pessoas ali, né? Deus diz: eu quero que o reinado de Acabe acabe. E como é que isso vai acontecer? E ali, vários seres espirituais que ele convocou, uns estão dizendo de uma forma, outros estão dizendo outra, né? Dando várias ideias. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti.
Então a gente vê, né, é isso que a palavra está nos ensinando. Deus é soberano sobre todos os seres espirituais, inclusive sobre aqueles que se rebelaram. E ele convoca eles para estabelecer os seus planos. Não que ele precise deles, mas é a forma como ele deseja, a forma como ele faz as coisas, né? E não cabe a nós questionar os planos de Deus. Deus é soberano, ele é o único Deus acima de todos e ele tem os caminhos perfeitos. E dentro desses caminhos, ele escolhe outras pessoas, outros seres, para também estabelecer os seus planos. Em 1 Samuel 16, diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então, esses textos que a gente lê e sabe, quando a gente não tem o contexto certo, a gente fica brigando com eles, porque a gente não quer acreditar nisso que está escrito. Né? Como assim um espírito mau da parte do Senhor? Como assim? Mas é dentro desse contexto, dessa realidade que a gente precisa entender que a região espiritual, os demônios, os principados, eles ainda fazem parte disso. E Deus reina sobre todos esses seres. E ele convoca, e ele manda, e ele faz o que ele quer para estabelecer os seus planos, certo? Então a gente precisa entender isso. Lá em Jó 15:15 também tem algo bem especial que diz assim: eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Né? De novo, a gente às vezes olha esses textos e julga eles porque a gente está com toda a Bíblia completa na nossa mão. A gente tem que entender que a pessoa que escreveu Jó não tinha ainda vários livros na sequência que a gente hoje tem. Ele não tinha o Novo Testamento, ele não tinha vários livros dos profetas, vários outros livros históricos, a gente nem sabe quando que o livro de Jó foi escrito, na verdade. Então, às vezes, a gente olha para isso e pensa, nossa, Deus não confia nos seus santos, e os céus não são puros. Então tem sujeira no céu, e os santos, né, por mais que a gente entenda santos como anjos, então os anjos então pecam, né, mas porque a gente tem já todo esse contexto completo da Bíblia, onde a gente entende essas nomenclaturas. Mas em Jó, como eu falei, essa categoria é muito mais, quando a gente fala de santos, a gente está falando de uma categoria de seres espirituais. E quando a gente fala de céu, né, os céus não são puros aos olhos de Deus, nesse momento, a gente está falando também de o céu como uma região espiritual. Então toda a região espiritual que contém aqueles que se rebelaram contra Deus, para esses eles não são puros. Quer dizer, para Deus, eles não são puros. Então é isso que a gente precisa entender, né? O contexto histórico, entender a limitação que aquele autor está tendo dentro do entendimento que ele tem, daquilo que ele tem de fonte. Né? Ele não tem a Bíblia completa ainda, ele não tem todo o entendimento para usar todas as nomenclaturas, todos os termos corretos que depois foi se estabelecendo. Era muito mais sobre categorias, sobre uma forma mais generalizada de falar sobre esses seres. Então esses seres eles se rebelaram juntamente com Satanás, né? Vamos dar seguimento aqui. Eles se rebelaram juntamente com Satanás, principalmente pelo fato de que eles não suportavam a ideia de que nós, seres humanos, nós, seres terrenos, considerados inferiores a eles, também tivessem uma posição de governo. E especificamente sobre a região terrestre, que Deus falou para o homem, governe sobre a terra. Muitos desses seres não concordaram com isso. Aliás, por quase toda a Bíblia a gente vê esse intento demoníaco representado em todas as vezes que irmãos mais velhos perseguem irmãos mais novos. Certo? Caim persegue Abel, Ismael persegue Isaque, Esaú persegue Jacó. E repetidas vezes a gente vê essa categoria daquele que veio antes perseguindo aquele que veio depois. E esses seres a gente pode considerar eles irmãos mais velhos, no sentido de que eles foram criados antes de nós. Como criaturas, eles são irmãos mais velhos porque foram criados antes de nós. Mas alguns deles simplesmente não aceitam o fato de que a nós foi dada uma posição de destaque no plano de Deus. Deus tem um plano, e o plano dele é de convergir todas essas coisas harmonicamente, região espiritual, região terrena, e cada um governando, representando ele, e ele governando sobre todos. Mas esses anjos, esses seres espirituais, não aceitaram isso, não aceitam isso de forma alguma, que nós tenhamos uma posição
de destaque. E essa rebeldia, ela acontece em diferentes níveis, e em diferentes momentos. Não foi... geralmente a gente acha que aconteceu tudo de uma vez, né? O diabo convocou uma reunião no céu, armou o barraco lá e Deus expulsou todo mundo de uma vez, e a gente tem essa simplificação da coisa, sabe? É o diabo e os demônios, e é Deus e os anjos. E é isso, essa é a categoria, sabe? É quase que infantil, muitas vezes, essa categorização. Pensa, da forma como uma criança entende, a forma como a gente tem entendido muitas vezes. E tem uma história muito mais profunda por trás. Tem um contexto histórico muito mais complexo por trás, que está contando uma história, né, um pouco mais ampla, que somente o diabo se rebelou e enganou um monte de anjo e Deus expulsou, e continuou lá um monte de anjo de Deus, e é isso que a gente tem hoje, né? É muito mais complexo. Primeiro, vamos acompanhando o momento em que cada rebeldia foi acontecendo e os seres que participaram dessas rebeldias. Primeiro a gente tem o diabo, né? Ele foi o primeiro, né? Ele é o primeiro enganador, é o primeiro a se rebelar, né? Satanás é o adversário, ele é o primeiro adversário, e ele se rebelou lá no jardim. Lá foi a queda de Satanás explícita, pelo menos de acordo com a narrativa bíblica, né? Não tem nenhuma narrativa bíblica que dê a entender que Satanás caiu antes disso, né? Alguns podem ter esse entendimento, tranquilo, isso não muda muito em nada. Mas, explicitamente na Bíblia, Satanás é expulso naquele momento, no jardim. A gente vai entender isso na parte 2 da nossa aula. Abrindo um parênteses aqui sobre a forma que a gente vai estar fazendo o vídeo. Eu vou me ater mais a essa parte que eu deixei para trás na última aula, que fala sobre principados, potestades, seres espirituais. E Satanás e demônios a gente vai falar na parte 2, né? A gente vai lançar um vídeo ainda no meio dessa semana como uma parte 2 dessa daqui, tá? Satanás, de acordo com a narrativa bíblica, ele então foi expulso lá. Na aula passada a gente falou sobre os serafins, né? E a gente entendeu que serafins do hebraico também tem essa conotação de serpente, né? Também pode ser usado para falar de serpente. E Satanás como um querubim, como um serafim, que na semana passada a gente também entendeu que querubim e serafim se refere ao mesmo ser, né? Não são categorias diferentes, é o mesmo, só são títulos, formas diferentes de falar da mesma coisa, né? São os seres guardiões do trono de Deus, que estão na volta do trono de Deus. A Bíblia nos diz sim que Satanás era um querubim ungido, era um querubim que também fazia parte desse staff ali, né? Na volta do trono. E esse staff também é denominado como serpente em alguns momentos. Então, essa serpente, esse querubim, se rebelou contra Deus no Jardim do Éden, no momento em que ele tenta desfazer o plano de Deus, né, ao enganar o homem, e a gente vai entendendo qual é realmente o porquê que o diabo está fazendo aquilo. O que era a vontade dele em toda aquela fala, né? O que ele queria. O diabo, antes de qualquer coisa, ele é nosso inimigo. A gente precisa entender isso, né? Ele se tornou inimigo de Deus por tabela, mas ele é nosso inimigo, porque ele não suportou a ideia de nós termos um papel importante nesse governo e carregarmos a imagem e semelhança de Deus em nós. A motivação de Satanás de usurpar o governo de Deus não é porque ele estava lá de boa no céu, né, cansado de ser governado por Deus e pensou, agora eu que quero governar, né? Mas primeiramente porque ele considerou a ação de Deus em relação aos homens um erro. É isso, sabe? Essa foi a motivação da rebeldia de Satanás. Ele olhou para o que Deus estava fazendo em relação aos homens, a posição de destaque que Deus deu aos homens, e pensou, isso está errado. Eu preciso deslegitimar essa autoridade que foi dada aos homens. É por isso que ele engana a humanidade. É por isso que acontece o que acontece. Não é apenas um mito, não é apenas uma historinha para crianças da serpente no jardim enganando Adão e Eva. Não. Isso mostra a motivação de Satanás. Ele quer deslegitimar a autoridade que Deus deu aos homens porque ele não concorda com isso. Ele não concorda que esses seres, na visão dele, menores, inferiores, tenham uma posição de destaque no plano de Deus. Então, por isso que eu digo que o diabo é primeiramente nosso
inimigo, né? Como 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Esse é o diabo, ele quer a todo instante deslegitimar o plano de Deus, né? E é claro que por tabela então, né, o plano dele então no primeiro momento é nos induzir ao erro para mostrar a Deus que nós somos incapazes de tomar a posição que Deus planejou. O que Satanás fez no Jardim do Éden é tentar corromper o plano de Deus para a humanidade para que ela não seja o que Deus criou ela para ser.